O Brasil registrou aumento no financiamento de veículos, 16 bilhões e 800 milhões de reais. Este número representa a soma de toda a concessão de financiamentos automotivos no país realizados em junho, e isso de acordo com o Banco Central. O número foi 32,5% maior que o mesmo mês de 2023, um superaumento. Concessão e saldo de crédito aumentaram no último ano com a retomada de produção das montadoras e também melhora no perfil de crédito dos consumidores. No período de um ano, a inadimplência, adivinha, caiu de 5,5% para 4,5%. A taxa média anual de financiamentos estava em 25,5%, queda de 1,3 percentual. Para entender melhor, a gente faz conexão com ela, Carla Bene, que é economista e professora de MBAs da FGV. Professora, é sempre muito bom te ouvir, porque a gente entende todo o cenário de uma forma descomplicada. Eu começo relembrando que há um tempo atrás, as montadoras estavam lá paradas, cheias de carros nos estoques. A gente aqui analisando a importância desse setor para a economia, mas temendo aí, inclusive, perdas de empregos. E agora é um cenário diferente. Qual foi o motivo para essa virada, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Eu vou puxar um pouquinho na história, porque investimentos de longo prazo, a gente precisa de um certo ajuste na data, porque eles acontecem com anos depois. Então, final da pandemia, normalização das cadeias produtivas. Quem aqui se lembra que na pandemia nós tivemos problemas com chips e outros componentes e nós tivemos uma distorção no mercado de automóveis usados. Chegamos a vender um automóvel usado pelo mesmo preço quando você comprou, porque não tinha justamente automóveis novos no mercado. Isso passou. Em 2022, você já começou a regularizar um pouco o mercado, mas tivemos uma elevação muito grande da taxa de juros. A gente não pode esquecer que a Selic ficou 13,75 muito tempo. Ano passado, 2023, nós começamos a vender os automóveis novos. Primeiro, porque regularizou a própria montadora internacionalmente, os equipamentos, então você começou a produzir. Ano passado, nós tivemos recordes de licenciamentos e emplacamentos de automóveis novos. E aí, Kelly, isso puxou um volume gigantesco de investimentos das montadoras. Eu vou dar um dado para vocês que é bem surpreendente. Em março desse ano, foram anunciadas num volume total até 2032, lá vou eu e minhas anotações aqui, 95 bilhões de reais de investimentos das montadoras no Brasil. Só para a gente ter ideia, uma Toyota vai fazer um investimento de 11 bilhões, já anunciando 2 mil novos empregos. A Hyundai mais 5 bilhões, a GM mais 7, a Volkswagen já tinha anunciado 9, anunciou mais 9 para fazer 18. Então, repare que a gente tem um volume muito grande de investimento que aí vai estar assentado num mercado que melhorou o consumo aqui internamente, a massa salarial subiu e o desemprego caiu muito, o PIB cresceu 3% ano passado. Então, isso tudo somado dá exatamente o seu anúncio. Pois é, eu acho muito bacana também a redução da inadimplência, né, professora? Isso, exatamente. Então veja como que a inadimplência, Kelly, ela está atrelada ao custo do financiamento. Então, quando a gente vai aqui várias vezes e conversa sobre a importância da redução da taxa de juros para o setor produtivo da economia, é exatamente esse ponto. Um dos motores da inadimplência é o próprio custo do dinheiro, ou seja, a taxa de juros. Você anunciou que o custo médio para você financiar um automóvel, isso porque você está dando o automóvel em garantia.
é 25% de taxa de juros. Repare como que isso ainda é muito elevado. Somado também a uma outra questão importante, que a gente precisa agora pensar na pessoa física, que resolve trocar o carro, que é exatamente como você começou. Planejamento orçamentário é muito importante, porque normalmente, qual é a média? 48 meses de financiamento. Aí a gente precisa pensar no planejamento. Exato, até porque é o seguinte, se você também não pesquisa a taxa, não olha lá direitinho, em 48 meses, você pode pagar 2, 3 carros, né, professora? Isso, porque no Brasil a gente trabalha com o que a gente chama de juro composto, ou seja, é juros sobre juros. Então, todo mundo que financia qualquer item paga muito mais do que deveria. E quem aplica dinheiro também recebe mais do que deveria, porque a gente não trabalha com juro linear. Então, quando você decidir fazer a sua troca de carros, ou a sua aquisição de um carro novo, o ideal é você dar um valor maior de entrada. E isso, a estatística também está mostrando que a entrada está diminuindo, Kelly. Então, as pessoas estão financiando um percentual maior do carro, mas a parcela sobe. Então, quando puder dar uma entrada maior, o seu carro vem de entrada, você tem mais uma reserva que você fez, isso para diminuir a sua despesa, porque 48 meses é um longo tempo. Pois é, então tem os juros sobre juros. A gente lembra quando você tira lá o carro da concessionária, ele já deprecia o valor em 2 quarteirões que você andou, então precisa realmente estar muito bem ali no papel todas as contas. Mas aí, professora, muita gente pode estar se perguntando, poxa, eu até quero comprar lá uma moto para fazer serviço de entrega, quero comprar um carro até para ser Uber, ou então, sei lá, quero trocar de carro para a família. Qual que é o percentual da minha renda que eu posso deixar para esse gasto? Existe uma estimativa para a gente ajudar todo mundo aí a se organizar no orçamento? Olha, isso vai depender muito do seguinte: cada pessoa que entrar numa concessionária para um financiamento vai ter uma taxa diferente. Sabia disso? Porque vai depender do que ela deu de garantia, do prazo, de quanto ela deu de entrada e daquele famoso score de crédito que ela tem, ou seja, a nota que ela tem no sistema financeiro. Então, isso tudo somado, se você pegar 10 pessoas entrando na concessionária, você vai encontrar 10 taxas diferentes de financiamento. Então, por isso que é importante, como você falou, tem que pesquisar, tem que negociar e justamente tem que ver em que ponto exatamente que você às vezes está pagando uma taxa mais cara. Será que você está com algumas contas em atraso? Isso daí piorou o tal do seu score de crédito? O score é uma pontuação, é a pontuação sua de crédito. Então, tudo isso entra no jogo. E o mais importante é, quando você tiver a parcela exata que você vai pagar, você tem que fazer um planejamento para que você consiga pagar até o final, Kelly. Porque um grande problema é o quê? Você não conseguir pagar e depois o banco toma o seu carro e aí você fica com a dívida e sem o carro. Pois é, que situação que ninguém quer. Mas olha, professora, esse score de crédito, muita gente ouviu e pode ter dúvida. Primeiro, quem é que faz essa pontuação e como que a gente pode saber qual é o nosso score? Quem faz essa pontuação são os próprios bancos. Eles pegam a lista do Serasa, as nossas contas. Então, isso tudo vai entrando num ranking. Se você paga suas contas em dia, se você atrasa, se você não atrasa. E você também tem o direito de saber qual é a sua nota, qual é o seu score de crédito, ou o ranking seu de crédito. Então, quando você for fazer um financiamento, veja no banco que você está fazendo, banco da montadora ou não, depende da loja que você vai ou da concessionária que você vai fazer a sua compra. Você precisa saber, pergunte lá,
qual é o meu score de crédito? Qual é a pontuação que eu estou entrando? Porque aí depois você precisa verificar o que acontece. E uma outra dica rápida para todo mundo: se vocês nunca entraram no site do Banco Central, numa opção chamada Registrato, entrem lá. Todo o seu histórico financeiro vai estar lá. E ele é base, inclusive, para o próprio score seu de crédito. Mas consulte o Registrato no Banco Central, porque todas as contas que você teve na sua vida estão registradas lá. Registrato. Vou entrar hoje, fiquei curiosa, porque se todas as contas estão lá, né? Acho que é muito bacana a gente olhar o nosso histórico. Todas as contas bancárias que você teve, todas as contas de banco que você teve, até aquela que você esqueceu, que nem sabe que fechou, que abriu, tá lá. Ixi, aí o Banco Central não esquece nada, né? Nem os bancos, claro. Professora, muito obrigada pela análise, é sempre muito legal te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Até.